Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e estamos na aula 025 de Física para o concurso da Transpetro 2023. O tema desta aula envolve a cinemática entre trens. Então, vamos lá? Inicialmente, antes de resolvermos o exercício, nós vamos trabalhar uma questão: o que é a derivada e o que é a integral? Quando você vai estudar numa faculdade, na área de exatas, você vai aprender isso que é chamado cálculo diferencial e integral. Mas nós vamos ver aqui de uma maneira mais simples. Quando você deriva o espaço, você obtém a velocidade. A derivada do espaço com respeito ao tempo te dá a velocidade. Então eu não vou mostrar aqui neste vídeo como que você deriva. Então o lado direito da expressão lá do sorvetão, quando você deriva, ele dá V0 mais AT. Se você derivar de novo, você vai ter aceleração. Deriva o espaço, você tem a velocidade. Se você deriva a velocidade, você tem a aceleração. E se você integrar a aceleração, você tem a velocidade. Ele sai por um cálculo integral ou cálculo de área também, que é equivalente à integral. Então, você calcular a área, você acha a velocidade. Se você tiver um gráfico de V versus T, e você calcular a área, você está calculando o deslocamento. E é isso que a gente vai fazer aqui. Quando a gente vai ter um gráfico de V versus T, de velocidade versus tempo, e a gente vai calcular a área de triângulo, que é fácil, base vezes altura dividido por 2. E a gente vai achar o deslocamento entre os trens. Esta é a questão que a gente vai fazer a seguir. Muito bem, dois trens A e B, eles estão fazendo uma manobra, mas a gente pode calcular o deslocamento, a separação entre eles. Então, quanto vai ser no tempo de 150 segundos, de 0 até 150 segundos, qual vai ser a separação desses dois trens? Porque no instante t igual a 0, eles estão juntos. Nós vamos calcular a área de um triângulo para o trem A. Então, o deslocamento do A, ele vai num sentido decrescente, num sentido decrescente, de mais 5 até 0. Então, quanto que dá esta área? Esta área, na verdade, esses trens estão na mesma linha, e aí você tem esta área azul. E esta área azul vai dar 0, porque se você fizer base vezes altura dividido por 2, as bases são iguais. De 0 a 50 dá 50 metros, e de 50 até 100 dá 50 metros também. Então, eles têm a mesma base. E a altura, uma é mais 5 e outra é menos 5. Então, isso que faz o resultado ser do mesmo valor, menos 125, e são iguais, de sinais opostos. Então, isso é cancelado. Então, o que vale é a área, a última área que está em azul claro ali. Esta é a última área que vale. Porque as outras duas em azul escuro que eu tinha colocado, elas são canceladas. Uma tem altura mais 5 e a outra tem altura menos 5. Isso dá um cancelamento, dá menos 125 e mais 125. E agora eu tenho finalmente a área azul clara, que dá menos 125. Então significa que o trenzinho A foi lá para a esquerda, certo? Foi lá para a esquerda. Então, vamos calcular agora do trem B. O trem B está na mesma situação, Ele tem áreas verdes escuras idênticas, porém as alturas, uma é menos 5 e outra é mais 5, e as bases são as mesmas. De 0 a 50 são 50 metros, e de 50 a 100, que é a base do triângulo, nós estamos calculando a área, base vezes altura dividido por 2, essas áreas são iguais de sinais opostos, então dá 0. Todo número igual de sinal oposto dá 0, mais x e menos x dá 0. Então, aí no caso também vai dar mais e menos 125. Então, o que vale é a área verde clara, que eu estou calculando lá em cima para o trem B, que a base, que é do 100 até o 150, dá 50 metros, vezes a altura, que é mais 5, dividido por 2. Então, a distância que o trem B faz, a partir de onde ele está, 125 metros. Então, os dois vão parar em distâncias simétricas e iguais. Agora, qual é a distância entre o trem A e B final? Qual é a distância final de separação entre eles? Muita gente colocou 0 aí, somou menos 125 e mais 125. E não é este resultado, nós estamos calculando distância. Então eu tenho, se ele está lá afastado da origem, menos 125 metros, menos 125 até o 0 dá 125 metros.
E do 0 até 125 metros, que é onde está o trem verde, o trem B, dá mais 125. Então a resposta é 125 mais 125. Eu estou calculando distância, certo? E não deslocamento. Então, existe uma diferença entre distância e deslocamento. O deslocamento pode ser negativo, mas as distâncias são sempre positivas. Então, o que vale aí é 250, que é a distância de separação entre eles, tá certo? Então, a resposta é letra D. Esta é a forma de fazer esse tipo de exercício. Bom, pessoal, nós vimos aqui um exercício de cinemática e que envolve o conceito de derivada integral, porque você tem que saber que num gráfico de velocidade vezes tempo, se você calcular a área abaixo desse gráfico ou acima desse gráfico, você tem o deslocamento. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!